Deus é bom? Sempre. Sempre? Deus é bom. Deus é bom? Amém. Maranata? Cristo vem depressa, preparemos. Maranata? Cristo vem depressa, preparemos. Maranata? Amém. Nós queremos agradecer a Deus Todakutenda Mwari pelo dom de vida que Ele nos concede. chipo choupenyu chanotipa Estar aqui é uma vitória de que Deus tem estado conosco todos os dias. kuva pano zvinokomba kunyisa kuti Mwari anesunguva dzese. Nós queremos agradecer a Deus Isu todakutenda Mwari por este maravilhoso dia. ngo chishamicho sozuva ranasi Cada sábado sabata é ngesabata uma oportunidade única que nós temos de conhecer a Deus. iri kupuwa mukano kuti tizive Mwari, É uma oportunidade única de admitirmos que Deus nos criou. mukana wokuti titende kuti Mwari musiku wedu, E porque Deus nos criou, nokuti Mwari wakatisika nós estamos aqui hoje. isu tiri pano nasi. Por isso viemos Ndiyo ndava para tauya aprender deste mesmo Deus kudzidza kuna Mwari umwe umwewo como de adorar. tingamunamata sei Deus hoje, nasi Mwari não distante dos outros sábados, aiwa kunze kumamwe masabata Ele preparou uma mensagem para cada um de nós. wagadzirira soko kuna umwe ngaumwe wedu nasi. Deus quer falar conosco hoje. Mwari oda kutaura nesu nasi. E Deus preparou esta mensagem para o seu coração. Mwari watsanangura soko ra nasi pamwe moyo wako. E por isso, Ndiyo ndava é necessário que você abra o seu coração. zvinokosha kuti uvhure moyo wako nasi. Hoje não é um sábado comum, Nasi aisi sabata mas yakafanana é amweni, um sábado que Deus escolheu para transformar você. asi isabata Mwari yatsanangura kuti ashandure É iwe. um sábado que Deus escolheu para falar com todos nós. Isabata Mwari yatsanangura kuti ataure nesu tose De forma especial, nyanye. Deus quer falar com cada um de nós. Mwari oda kutaura kuna umwe ngaumwe wedu. E que a mensagem de hoje Soko ra nasi possa refletir Cristo nas nossas vidas. ngarikombidze ishe muupenyu hwedu. Queridos irmãos, eu quero apreciar com vocês o livro de Mateus, capítulo 8, versos 19. Mateu zvisere kutangira pagumi na pfumbamwe. Quem achou, pode tomar a leitura. Kune alipo waiwana angaverenga. Mateus 8, verso 19, a Bíblia diz: E aproximando-se dele um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Muito obrigado. Vamos orar. Querido soberano santo Deus que habita nos altos céus, abrimos a sua palavra com mãos pecadoras e a lemos sendo pecadores. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco por intermédio desta sua palavra. Use-nos a nós, somente Santo Deus, como instrumento nas suas mãos para falarmos as verdades da sua palavra. Nós não queremos falar por nós, queremos falar do seu amor e pela sua vontade. Santo Deus, abra o entendimento do seu povo e o coração deste para que esta mensagem reflita em suas vidas o seu amor. Já foi lida o versículo que nós queremos. Pedimos, Santo Deus, que nos dê a entender. Manifeste o poder do seu Santo Espírito neste lugar, porque nós cremos pela fé que o Senhor está aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 8 do livro de Mateus, Muna Mateu zvisere encontramos uma série de eventos a qual Cristo apresenta. tinowana zvitiko apo Kristu anokombidzira. Os mesmos eventos você vai encontrar nos dois outros evangelhos. Zviro zvimweni zvinozviwana kuvavanjeri vamweni Diferente o de João. vakasiyana kuna John. Lucas e Marcos fazem a mesma citação destes eventos. Luka na Marko vanokombidza zvimwezvo. A diferença é que de Mateus e Lucas, Zvinosiyana kuna Mateu na Luka. Mateus faz menção destes eventos em um só capítulo, Mateu unokombidzira zviitiko izvi muchapita chimwe basi. enquanto que Marcos e Lucas fazem separação dos outros capítulos. Kuna Luka na Marko vanozvibudisa makapitulu akasiyana Ou seja, siyana. os eventos de capítulo 8 de Mateus Kana kuti zvinoitika mubhuku raMateu estão num só capítulo, zvinowanika muchapita chimwe. mas já para Marcos e Lucas, Asi kuna Marcos na Luka eles estão separados em outros capítulos. vakapatsaniswa nemachapita Só que amweni. é interessante que antes de Cristo tomar posse no capítulo 8, Asi zvinokosha muchapita yesere Cristo já havia dirigido outra mensagem no capítulo 7. Kristu vabudisa rimwe soko Ele muchapita estando no yesere monte, ari pagomo ele dirigiu a mensagem para as pessoas. unobudisa soko kune E vanhu numa dessas mensagens, kumwe kune aya soko Cristo falou acerca do juízo. Kristu unobudisa ngenyaya No capítulo yorutongo 7, muna zvinomwe Jesus dirigindo-se ao povo, Jesu achiendera kune à vanhu multidão e kumbungano aos seus discípulos. nevadzidzi vake. Jesus falou acerca do juízo. Jesu unobudisa ngenyaya O juízo yorutongo de Deus. rutongo hwa Mas Mwari. Cristo não deixou de mencionar Asi Kristu o azikusiya juízo também do homem. rutongo hwomunhu. Ainda no capítulo 7, Muchapita zvinomwe Cristo falou acerca da oração. Kristu unobhuya ngenyaya Que nós yemunamato precisamos perseverar na oração. kuti todika kuti tirambe Cristo tichinamata. não só falou aos seus discípulos, Kristu asi kutaura kuvadzidzi vake mas vega também falou à multidão. asi wakataura kumbungano Ainda no zvakare. capítulo 7,
17, Muchapter zinomwe. Cristo falou acerca dos falsos profetas. Cristo nopiange va profeta bakunyepa. Cristo deu as diretrizes de quem eles eram. Cristo wakabudisa mazano kuti Cristo falou como nani. discernir esses falsos Cristo profetas. nobudisa kuti tingawe na sei O va conceito profeta que Cristo bendema. sempre deixa na sua palavra Cristo nobudisa musoko é que rake. nós não devemos seguir os caminhos deles. Kuti sutsatelela gwanzeraho. Que parecem que falam de Deus, Mungateva yataura mas a nezamwari. intenção é desviar o povo de Deus. Asisi nangwa chavo nchekutsausa E vanhu. Cristo advertiu ao povo sobre Kristu isso. wakati hokoyo kune izo zviro. Mas no capítulo 8, Asi muchapter zvisere. Cristo apresenta 6 eventos. Jesu unobudisa zviitikwa zvitandatu. Destes 6 eventos, Zviitikwa izvi zvitandatu. apenas um diferencia de todos. Chimwe chinosiyana kune No zvimweni. capítulo 8 de Mateus, Zvisere zvamateo. você vai encontrar 8 milagres, Unoona zvishamiso a zvisere. qual Jesus apresentou ao povo. Apo Jesu wakombidhira kune vanhu. 8 milagres, Zvishamiso a qual zviko zvisere. Cristo fez ao povo. Kristu zvaakaitira kuvanhu. Mas é uma parte. Asi pane rimwe divi. Cristo não apresentou nenhum milagre. Kristu hazi kukombidzira munana. E o tema da pregação de hoje Chomusoro chemubhatidzo yanasi. está justamente neste versículo que nós queremos. Zvinowanika pamuvhesi yataverenga. Pelo que você segue a Jesus? Ngei iwe unotevera Jesu? O que faz você seguir a Jesus? Chii chinoita kuti utevere Jesu? É disso que Cristo quer falar contigo hoje. Ndo chinoda kuti Mwari ataure newe nasi. Por que você segue a Jesus? Ngei iwe uri kutevera Que Ishe? motivos você tem de seguir a Jesus? Chii chinokutora kuti utevere Kristu? Olha uma coisa só, querido irmão. Darisa hama inodikanwa No capítulo 8, muzvisere a partir dos versos 1 até os versos 4, kutangira pachimwe dakara pazvirongo. desceu do monte. Jesu wakadzoka E pagomo. diante dele aproximou-se uma multidão. Pamberi pake pakauya mbungano Aquela zhinji. multidão sabia o que Jesus fazia. Mbungano yaiziva kuti Jesu Sabia anoitei. o que queriam de Jesus. Vaiziva chii chavaida kuna Estando Jesu. próximo de Jesus, Vechikwedera kuna Jesu. todos queriam ouvir Jesus falar. Vese vaida kuzwa Kristu achitaura. Mas tem algo interessante neste versículo. Asi panao chiro chinokosha pavhesi apa. No versículo 1 de Mateus 8, Pakutangira pavhesi ya chimwe ya Mateo até zvisere. versos 4, Dakara pazvirongo muna. o que marca este versículo Chinobudisa vhesi é a iyi. presença do leproso. Kuwanikwepo kowainga nemapere. Havia aí meio das pessoas. Vainga nevanhu vazhinji. Várias pessoas estavam aí. Vazhinji vanhu. Mas no meio de todos estes, Asi pamberi pavanhu vese ava apresentou-se um leproso. panowanika wainga nemapere mbudzi. Você está entendendo uma coisa, querido irmão? Zwisisa chiro chimwe. Naquela época, Nguva yo a kare. lepra era uma doença que ninguém queria ter. Mapere mbudzi apana vaida Então, kumawana. você tenta imaginar, Ambofunga. se um leproso Umwe nemapere. entrasse no meio de nós, Akasvika pamberi o pedu. que nós iríamos fazer? Taizoitei. Acredito a 100%. Ndinotenda E todos nós pachose. iríamos fugir. Kuti tese E eu tazotisa. acredito a 100%. Ndinotenda Quando kwazo. o leproso chegou, Kuti apanga mapere a multidão aguma. se afastou. Vanhu vakapatsana. Mas o único que não se afastou Ati asisi kubudepo. foi Jesus. Jesu. E olha o que ele disse. Sota zvakataura. Ele dirigiu-se a Jesus. Wainga nemapere wakati kuna Jesu. E nos versos 3, Pavhesi yazvitatu. aliás, versos 2, Zviviri. o leproso disse assim: Wainga nemapere mudzi wakati. Senhor, Ishe. se quiseres, Kudewo chida. pode tocar-me, Ungatibata. eu posso ficar limpo. Inini ndingaponeswa. Ele sabia que Jesus poderia lhe curar. Waiziva kuti Kristu wazomuponesa. Ele sabia que Jesus era a única solução dele. Waiziva kuti Jesu yanga Por mais que chinango todos fugiam dele, nokunyati vese por vamutiza. mais que ninguém queria estar perto dele. Nokunyati apana vaida kuwapadhuze naye. Note o primeiro desafio deste homem. Bona chokutanga chinonesa O kumunhu. primeiro desafio não foi estar a multidão. Chainesa changu chokuwapalukati Foi dele sair onde estava. Lako nokuvakanga Porque os ari. leprosos ficavam distantes da Okuti vangana cidade. mapere vaigara kugwenga Esta era a kuchidhorobha. ordem que eles haviam sido dados. Ndo zvainga zvakatemerwa Não kwavari. podiam ficar no meio do povo. Havanga vasikadi kuti vagare muguta. Ficavam separados do povo. Vaigara kunze Então kweguta. imagina a luta que ele tinha. Funga zvavanga vachiwana De nazvo sair onde ipapo. ele estava, Kubva kaigara. caminhando as estradas, Kufamba munzira. entrar na cidade Kupinda e mudhorobha. chegar até Jesus. Dakara painga na Jesu. Imagina esse desafio, irmão. Ambofungai apa Quantas kuzvainisa sei. pessoas lhe desprezaram no Vanhu caminho? vangana vakamuyayisa munzira. Quantas pessoas lhe fugiram? Vangana vakatiza. Quantas pessoas ficaram distantes dele? Vangana vakanga vari kure naye. Mas mesmo assim, Nokunyati ele zvakadaro. tinha uma missão. para Iye alcançar. wanga anobasa rokuti Ele akwanise. sabia que Jesus era a solução. Waiziva para kuti os Jesu ndiye wanga anosingisinga upenyu problemas. E quando hwake. ele ouviu falar de Jesus, Apo akazwa kutaura na ele Jesu. correu até Jesus. Wakaenda kuna Jesu. E ele disse a Jesus: Iye wakati kuna Jesu. Mestre, Mudzidzisi. se tu quiseres curar, Dai mechida. eu posso ficar limpo. Mundirapei nini. Jesus, com tanto amor, Jesu norudo. curou este homem. Wakamurapa. Quanto mais a nós, irmãos? Kangana isu. Quantos de nós já fomos desprezados lá fora? Kangana takayeyiswa kunzeu. Quantas dificuldades nós passamos na vida? Zvingana zvatakawana nazvo Quantas zvinonesa lutas nós upenyu. enfrentamos? Ihondo ngana zitakawana Quantas pessoas mupenyu. nos apontaram o dedo Vanhu vangana vakatikomisa e zvikumwe. disseram que nós não iríamos conseguir? Voti iwe waungazvikoni. Mas onde só uma coisa: Tarira chimwe chinokosha. diante de todo mundo que se afastou das nossas vidas, Vanhu vese vakapatsana paupenyu pedu. Cristo foi o único que permaneceu. Kristu ndiye akasara. Por isso que você está vivo até hoje. Ndiyo ndava iwe uri kurarama Cristo nanasi. se sustém até hoje. Mwari ari kuponesana No nasi. meio de
todo mundo onde te afastou. pazveso kuti vanhu Onde todos fugiram, apo vese vakakutiza. Cristo foi o único que permaneceu. Kristu ndiye ega akasara. A segunda parte deste evento, Nyaya imweni yatinoona você encontra do versículo 5 pavhesi zvishanu até o versículo 13. dakala pa 13. Jesus já estava na cidade de Cafarnaum. Yesu anga kudhorobha rakafananawo. A Jesus aproximou-se um centurião. Yesu wakaenda kune mutungamiri O livro de wemasocha. Lucas é mais específico em dizer Buku la Luka rinobudisa pamphene que não foi o centurião que foi a Jesus. kuti aasi muhondo wakaenda kuna O Jesu. centurião mandou anciões de Israel Mutungamiri wemasocha wakatuma vanhu kuna Jesu para que fossem falar com Jesus. kuti vaende kotaura na Jesu. Este centurião Mutungamiri wemasocha era uyu romano, wanga ro mas muchiroma ele tinha uma fé tanta. asi wanga Ele nogonda acreditava que Cristo poderia curar waitenda alguém. kuti Jesu waizorapa Ele tinha um wese. servo que tanto Iye amava. wanga nomuranda waida Um kwazo. servo que se dissesse para fazer isso, Muranda waiti amuti ita izvi. ele fazia. Iye waita. Ele tinha um servo que se mandasse para fazer aquilo, Wanga nomuranda kuti amuti ita izvi. ele fazia. Waita. Acreditamos que era um servo de confiança. Tinotenda kuti wanga ri muranda Era um servo waitemba. que se tudo que ele quisesse fazer, Wanga ri muranda kuti zvese aida kuti voltava aite. diretamente para ele. Waituma iye. E acredite você, Tenda eu iwe. creio, eu quero acreditar Ini nisso. ndoda kutendawo. Que aquele poderia ser um servo que talvez dava ordem a outro servo. Kuti wanga ri muranda waitopa. Era como se ele fosse o braço direito do centurião. Kuti wanga ri muhoko muhoko. Então ele ficou doente. Wakarwara. A Bíblia diz que ficou tão doente. Vatoroti wakarwadza kwazvo. Pode acreditar. Funga. E naquele tempo estar doente Uve kuti wairwadza. era quase estar morto. Wanga kuri kwazi kufa. O centurião ouviu falar de Jesus. Mutungamiri wemasocha wakazwa. Ele mandou algumas pessoas. Wakatuma vanhu. Olha, vamos falar com Jesus. Enda motaura na Jesu. Digam-lhe, Mubvunzei eu kuti nini tenho um servo ndine que muranda está doente. ari kurwadza Vai te curar. kuti amurape. Os anciãos foram, Vanhu vakaenda apostaram com Jesus. vakaona na Jesu E disseram, vomuti Jesus, Jesu é um centurião, sei lá. mukuru wemasocha uku Tem um servo doente. uno muranda ari Está kurwadza muito doente. uri pero rokufa. E Jesus disse, vamos lá. Jesu wakati handei Enquanto eles iam, apo vechenda o livro de Lucas frisa ainda mais. kukuraruka Que aquele centurião ouviu falar que Jesus estava próximo da sua casa. kuti muhondo wakaza Jesu ari padhuze E ele mandou alguns amigos. wakatuma shamwari Vão dizer a Jesus ende mubvunze Jesu que eu não sou digno de receber Jesus. kuti em ini minha casa. handikoshi kutambira Jesu kumba Mas kwangu isso com uma palavra, asi notemba kuti izvi rimwe basi ele pode curar o meu servo. ringaponesa muranda wangu. Aquele centurião acreditou. Mutungamiri wemasocha E wakatenda mesmo distante de Jesus, kuti nokunyati uri nhambo na Jesu. Jesus poderia fazer alguma coisa. pelo Jesu seu servo. waizoita chiro chimwe tinha uma fé. wanga nokutenda Que até o próprio Jesus admirou. ngokuti na Jesu tambe wakatoka Desde kaseka aqueles dias, Jesus afirmou, kuva mazuva Jesu wakati não tinha preparado uma fé semelhante em wanga Israel. satambona gonda rakadaro O kuisraeli centurião que não era romano, munhu Aliás, não era wanga israelita, siri não muisraeli fazia parte do povo de Deus. wanga siri iri ro vanhu vamwari Tinha uma fé que levou Jesus a se admirar. wanga nogonda rokuti na Jesu wakatoka kaseka E ndizvo Jesus, distante, Jesu ari kure curou o servo do centurião. wakamurapa muranda womunhu O wemasocha centurião viu pelos olhos da fé mukuru wemasocha wakaona ngemadziso os anjos orendo que cobriam a Cristo. irosi dzanga takatenderera E ishe ele acreditou iye wakatenda que só com uma palavra kuti songo izvi rimwe Cristo poderia ordenar um anjo Jesu waizotuma ngirosi para que fosse estar próximo ao sofredor. kuti ave pedo nopa munhu waitambura Quantas vezes nos tem faltado essa fé, irmão? kangana gonda rakadai kariwani Uma fé de acreditar que Deus pode fazer o impossível mesmo gonda distante. rakutenda kuti Jesu anoita zviro zvinoshamisa Quantas vezes nos kure tem faltado esta fé kangana gonda rakadai wani quando nós estamos kumatiri metidos em problemas? apo tiri muzvinhu zvinonesa Quantas vezes nos tem faltado esta fé kangana tiwaniki tinogonda de rakadai acreditar que por mais que estejamos em graves problemas, kutenda kuti nokunyanzi takabidwa muzvinhu zvinonesa Cristo tem o último comando. Kristu anosokora kupedzisira Cristo pode nos salvar. Kristu angatiponesa Ainda no mesmo dia, zuva rimwe rimwero Cristo desceu para a casa da sogra de Pedro. Jesu akadzaka kwenda kumba kambuya vapita Quando chegou lá, aguma disseram a Jesus akati kuna Jesu que a sogra de Pedro está doente, ambuya vapita varurwara estava acamada. vanga vakatoata Jesus, em compaixão, Jesu ngurudo aproximou-se dela, vakakwerera kwavari tocou-lhe pela mão vakavabata ngeruoko e curou. akavarapa Quando ela ficou sã, apo vakona estava em boa saúde, upenyu em hwakanaka disposição, nokuda kwese começou a servir aos outros. vakashandira vamwe Começou a servir a todos os que estavam naquela casa. vakatanga kushandira vese vange Olha vari outra coisa interessante. ona chiro chimwe chinokosha Naquele mesmo dia, pazuva rimwe a rimwero tardinha, chomadeko as pessoas ouviram falar que Jesus estava na casa vanhu das pessoas de vakazwa Pedro. kutiko Jesu ari kumba Tiveram conhecimento que Jesus está aqui. vakazwa kuti Jesu ari kuno E olha o que eles fizeram. ona izvo vakaita A partir do versículo 16 diz assim: E chegada a tarde,
trouxeram de muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos em enfermidade. Todos os que estavam doentes, todos os que tinham doentes nas suas casas, conduziram os seus doentes a Jesus. Acreditaram que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. Conduziram até todos aqueles que estavam endemoniados. Sabe o que Marcos diz? Marcos diz que Jesus pegou por cada um deles. Ou seja, Jesus tinha o poder de expulsar unicamente os poderes. Mas tanto amor, Jesus pegou cada um. Pegarei este, fica curado. Fica curado. Sai espírito mau. Cada um. Jesus sabia a dor de cada um. Sabia a dificuldade de cada um passava. E ainda assim, com muita paciência, com muito amor, Cristo tocou em cada um. Quanto mais a nós, irmãos? Você acha que Deus não sabe os nossos problemas? Deus conhece os problemas de cada um de nós. De todos nós. E Deus vai sarar os nossos problemas. Não de forma coletiva, mas de forma pessoal. Cristo vai tocar no seu problema, vai tocar a sua situação, e Cristo vai sarar o teu problema. Vai resolver o teu problema. Não sou eu, mas de cada um de nós. Só que olha outra coisa interessante. Ainda no capítulo 8, no versículo 18 até 22, muda o cenário. Como seguir a Jesus? Jesus começou curando as pessoas, começou com o leproso, foi com a sogra de Pedro, curou várias pessoas. Mas olha que o cenário mudou aqui. Como seguir a Jesus? Naquele mesmo dia, à tardinha, Cristo deu a ordem aos seus discípulos: passemos a outra margem. Enquanto eles iam a outra margem, para que subissem o barco, aproximou-se dele um escriba e disse: Mestre, aonde quer que o Senhor for, eu vou contigo. E olha a resposta de Jesus. Versículo 20. Disse Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa foi a resposta que Jesus deu. Parece que não é isso que ele queria ouvir. Versículo 21. E outro dos seus discípulos que disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá enterrar meu pai. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Olha que o cenário mudou. As pessoas tinham motivos para seguir Jesus. Jesus deu uma resposta que estava distante daquilo que eles esperavam. Mas ainda vamos pegar este ponto. A partir dos versos 23 até os versos 27, já estavam no barco. Jesus estava cansado, estava exausto e precisava descansar. Cristo já havia feito várias coisas naquele dia. Cristo já havia feito muito pelo povo. E era necessário que Cristo fosse fazer fora de Cafarnaum. Cristo queria expandir a mensagem para os outros. Só que eles entraram no barco e Cristo foi dormir. Cristo estava muito cansado. E olha só o que aconteceu. Começou uma tempestade muito forte. Tempestade tanto que deixou os discípulos comer. Os discípulos ficaram atemorizados. Mas lembra-se você? Quando Jesus chamou os seus discípulos, aqui já eram grandes pescadores. Sabiam muito bem sobre as ondas do mar. Sabiam navegar os barcos. Mas naquele momento ficaram putos. Ficaram crianças.
viram-se numa situação que não poderiam vencer. vakaona vari panyaya kuti vangasikwanisi kunyisa. Sabiam que Jesus havia feito. Vaiziva kuti Jesu vakamboita Sabiam que podiam confiar em Jesus. vaiziva kuti vangatembera kuna Jesu. Não pensaram em Jesus. Havazi kufunga za Jesu. Viram que Jesus fez muito pelo povo. Vakaona kuti Jesu vakaita zvizhinji kune Pelo vanhu. menos podiam ter entendido que Jesus foi dono. Vaitombodzisa Jesu vakaata. Mas naquela situação, Asi panguva iyi eles também entenderam que Cristo era a única solução. vakaziva kuti Jesu changa chiri chinangwa Eles chokupedzisira. correram a Jesus. Vakaenda kuna Jesu. Mestre, Mudzidzisi você está dormindo? vakatoata Estamos a hapo. morrer lá fora. Ofa uku. Não está vendo essa tempestade? Hauzioni? Jesus olhou para eles, Jesu akavatarisa. vindo como se fosse homens de pequena fé. Olanga vanhu vane kutenda kudoko. Jesus acalmou a Jesu tempestade. vakanyaradza dutu. O mar se acalmou Gungwa rikanyarara. e eles passaram. Vakadarika. Sabe qual é a coisa interessante Unoziva nesse chii episódio? chinokosha panyaya iyi. Você encontra já no versículo 28 até o versículo Makumaviri 34. nazvisere dakara makumi matatu Jesus nazvishoma. passa de Cafarnaum, Jesu anobva kukafaranaum. estava na cidade dos Gadarenos. Vaenda kudhorobha revagadhara. Quando Cristo estava lá, Jesu ari kumagadhara. Cristo deparou-se com uma situação. Jesu anodhivana neimwe nyaya. Ele encontrou um endemoniado. Wakaenda koda mundu wakanga na madhimoni. Alguém que ficava no cemitério. Waigara kumarinda. Cemitério de hoje. Kuva anasi. Você passava notícia à noite. Wechibuda kuchisungu usikuku. Você é homem, irmão. Uri murume. Você tem coragem. Wakagwinya. E olha que atitude, nossa atitude, Ona kuti zvatinoita é isi comparado com a dos discípulos. zvinoyeyezaniswa Os nezvevadzidzi. discípulos não fugam. Vadzidzi vakatotiza Giram mesmo. kutiza kuita nemakango. A Bíblia diz Nekuti bhaibheri que rinoti naquele lugar panguva iyi dava medo passar. painesa kuti munhu ungadarika. Eram tantos os demônios Madhimoni mazhinji que aiwanika. aquele homem carregava. Murume wanga akatwara. Querido irmão, olha só esses eventos. Tarisa izvi hama. Todos os milagres que Cristo fez. Zvese zvinoshamisa Kristu Tudo tinha zvakaita. uma missão. Zvese zvanga zvinobasa Conduzir kuita. Jesus àquele homem. Kutora Jesu kuti aende Os kuno discípulos murume só uyu. tinham uma missão Vadzidzi vanga de nebasa acompanhar a Jesus. rokutevera Olha Jesu. aqui os versos 23 Makumi maviri na até os zvitatu. versos 27. Dakara makumi maviri nomwe. Os discípulos só tinham a missão de remar o barco. Vadzidzi vanga nebasa rokundunda Jesus tinha um chikepe. encontro com aquele homem. Jesu anga anokudhivana Jesus nomurume uyu. precisava curar aquele homem. Jesu adi kuti arape uyu E murume. todos esses eventos Zvese zvinhu izvi tinham como objetivo conduzir a Cristo para zvanga aquele china lugar. chinangwa chokutora Jesu dakara Com todos kumagadhara. aqueles eventos, Zvese zvakaitika os apa. discípulos poderiam entender Vadzidzi que vazozwisisa para Jesus nada era kuti impossível. kuna Jesu hakuna chinokosha. Cristo foi até aquele homem. Kristu wakaenda Por kuno mais que murume. estivesse em tempestade, Nokunyati madutu por mais que akasimuka. o barco estivesse a balançar, Nokunyati chikepe eles só chakatombombungwa. podiam remar o barco Vona para vaizondunda conduzir zikepe. Cristo àquele Kuti lugar. vatware Kristu kuenda Assim somos kumagadhara. nós, queridos irmãos. Ndo zvakafana nesu. Deus só nos usa para conduzir os Mwari barcos. ari kutishandisa kuti tishandise E o barco chikepe. que nós temos Barko yatinaro é a Bíblia. bhaibheri. Este é o barco que Cristo nos Ndo deu bhaibheri ndo Devemos remar. Todika kuti para chindunde levar este Jesus kutora uyu Jesu aos outros lá fora. kune vamwe kunze. Fomos chamados para Takadaidzwa remar o barco de kuti Cristo, chindunde chikepe que é essa chaishe igreja, chechi ino para levar a verdade aos outros lá titore fora. chigwinyiso kune vamwe kunze. Não se esqueça do tema. Chakanganwa chomusoro. O que você segue Jesus? Ngei wari kutevera O que ishe. faz você seguir a Chii Jesus? chinoita kuti utevere ishe. Voltemos para os nossos Ngatimbodzoka versículos. kumavhesi yedu. O versículo 19, Vhesi 12. os versos 19 12 até os versos 20. takara pa vhesi Gostaria que fosse relido. ngatimboiverenga basi. Mateus 8, 19 Mateus zvisere pa e 12 versos 20. takara makumi maviri. 19. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. 20. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Muito obrigado. Atenda. Este homem, Uyu murume um escriba, munyori decidiu seguir a Jesus. wakaona zvirinano kutevera Jesu. Ele foi até Jesus Wakaenda kuna Jesu e disse: oti Mestre, ndidzisi onde quer que você for, pose pamunoenda qualquer sítio, pamundau iri yese eu vou contigo. ini ndinoenda newe. E olha só a resposta de Jesus. Yarira mbinduro nebasa Jesu. Jesus disse para aquele Yesu homem: anoti Não queira seguir, usanditevera porque seguir-me nokuti kunditevera não tem lucro. hazvina maturo. Eu estou igual, Tini ndakafana talvez estou pior dzimwe nguva ndakatopindiridza do que uma raposa. nomushangaya. No fim do dia, Zuva roira a raposa tem onde descansar. mushangano No paunovata fim do dia, mukuvirako o zuva pássaro tem onde descansar. shiri nepainovata. Mas eu Asi não tenho nenhum ini travesseiro handina nepo para kuisa colocar na musoro minha cabeça. nemuchago Não queira seguir-me, porque udzanditevera seguir-me não tem lucro. kunditevera hazvina Mas zvazinobetsera. por que Cristo dá essa resposta? ngeni Kristu wakapeta Jesus samubvunzo vai iyi. seguir com dois grupos de pessoas. Jesu anga nosipata zvinhu zvamutevera. Amém. Chimwe chokutanga Cristo era seguido pela multidão. Jesu wateverwa ngevanhu. Segundo, Chechipiri Cristo era seguido pelos seus discípulos. vadzidzi vanga vachiteverawo Jesu. A multidão Gungano seguia Jesus por entretenimento. vaitevera Jesu ngokuona A zvinoshamisa multidão zvinodakadza.
vanhu seguia Jesus pelos milagres, vaitevera Jesu ngoshishamiso, seguia Jesus porque Jesus multiplicava os pães, vaitevera Jesu kuti Jesu vaipekita multiplicava os zvingwa, peixes, vaivapekita hove, curava os seus doentes, vairapa vahari vavo, curava os seus leprosos, vairapa vamaperembudzi avo, tirava os demônios. vaibvisa A madhimoni. multidão seguia Jesus Ungano yaitevera porque Jesu queria alguma coisa de ngokuti Jesus. vaida chimwe chinhu A kuna multidão Jesu. seguia Jesus Vanhu vaitevera kuna Jesu por entretenimento, ngokuona zviro zvaitovadakadza, diversão. ngozvaivatapirira, Aquilo que desagradava chiya era zvaivadakadza, motivo de seguir changa Jesus. chinangwa chokuti vatevere Jesu. Mas os discípulos não seguiam Asi Jesus. vadzidzi vachatepi Jesu Os mumwe izvi. discípulos seguiam Jesus porque queriam aprender de Jesus. Vadzidzi vaitevera Jesu ngokuti vaida Os kudzidza discípulos kuna seguiam Jesu. Jesus por interesse. Vadzidzi vaida kutevera Jesu kupangira chinangwa chavanganacho, Interesse de aprender de Jesus. chinangwa chokuti vadzidze kuna A Jesu. palavra que diferencia os discípulos da multidão Zvinosiyaniswa pa vadzidzi nevanhu, é o interesse. chinangwa. No capítulo 13 do livro de Mateus, 13 ya no Mateo, versículo 10, pagumi versículo 33 e 36, na makumi matatu na makumi matatu na quando mtandatu, Cristo dirigiu os sermões, apo Jesu achiparidza, olha que quando Cristo terminou, tarisa kuti Jesu a apapedza, multidão foi. vanhu vakaenda, Mas os discípulos, asi em vadzidzi particular, aproximaram-se de Cristo pavari vega vakakwenda kuna e Jesu perguntaram: voita mubvunzo, por que você ensina parábolas? ngeni E a vonichisangemiezaniso resposta de Jesus foi clara: mumbindu ra Jesu a yakanga vós os pachena, outros é dado a entender o mistério do reino. mune vamwe imwimwi munopuwa chinangwa chokuti muzwisise Eles zvinokosha tinham zvamwari, desejo de aprender de Cristo. vanga vanochira zvokuti vadzidze Queriam kuna Jesu, saber mais de Jesus. vaida kuziva Tinham zvakawanda, interesse de conhecer a Jesus. vanga vane chinangwa chokuziva Jesu, Diferente da multidão. kusiyana nevanhu. Por isso eu pergunto para ti, irmão: Ndio ndari kubvisa kwauri, pelo que você segue a Jesus? ngeni iwe ukutevera A Jesu, qual grupo você se chikwata identifica? chipi chauri iwe, A multidão kumbungano here ou os discípulos? kana kuti kuvadzidzi? Jesus disse para os escribas: Jesu wakati kuno não munyori, queiram seguir-me, utanditevera porque seguir-me ngokuti kunditevera não tem lucro. hazvina Quando maturo. você me seguir, a Wakanditevera única coisa que eu posso te dar chiro chimwe chandinokupasa, são lágrimas, musodzi, são choros, kuchema, são dores na vida. marwadzo É mumuviri. isso que eu tenho para te dar. Izvo ndio vada E na kukupasa. recompensa de tudo isso, Zvese mubayiro wazo tenho uma coroa por alcançar. ndino chigogo chokuti A grande kwayo coisa que Jesus quer nos dar quando te seguirmos chizicho kuti kwada é a kutipasa coroa. chigoko, É a única coisa que Cristo quer nos ndo oferecer. Jesu chauda kutipasa. Cristo não só quer nos dar a coroa, Varapeka kuti adikutipa mas quer korona, nos dar a sua cruz. asora kuti atipekite mchinjikwa. Olha algo interessante só. Wona chimwe chinokosha, Tudo na vida de Jesus era emprestado. zvese muupenyu hwacho zvanga zvakushonga. Por isso que Cristo disse para aquele homem: Ndio ndava não Jesu wakati uchanditevera. a manjedoura onde Cristo nasceu Jesu wakabaruka mudanga remombe, foi emprestado. ranga rokushonga, Não era de Jesus. arangatira Jesu. O jumento que Cristo usou para entrar em Jerusalém Chimbongoro chakapiwa Jesu kapinda mujerusarema, foi emprestado. changa chokushonga. Cristo até emprestou. Jesu tambe waitoshongawo. O salão onde Cristo presidiu a Santa Ceia Makahihwa chingwa, foi emprestado. changa chokushonga. Até a cruz que Cristo carregou Nomuchinjikwa Jesu paakafika, também foi emprestado. wanga wokushonga, Era minha e tua. wanga wali wako newangu. Cristo carregou a nossa vergonha. Kristu wakatwara Cristo zvinotsa zvedu. preferiu carregar a nossa vergonha Jesu wakona zviri nane kutwara zvinotsedza por zvedu amor de mim e de você. ngokundida ini newe. Em cumprimento de Isaías 53, Kuzarisa zva Isaya makumi mashanu natatu versos 4. kutangira apa zvirongomuna. Verdadeiramente, Zviro kwazvo Ele carregou sobre si iye wakatwara kwaari as nossas dores marwadzo edu e as nossas enfermidades. nomarwadzo edu. O mundo hoje Nyika nasi prega Jesus inoparidza Jesu como sendo Jesus que abençoa, sajesu anobusisa, Jesus que cura, Jesu anorapa, Jesus que faz milagres, Jesu anoita munana, Jesus que dá dinheiro, Jesu anopa mari, Jesus que faz prosperidade. Jesu anoita kuti vanhu vapfume Mas não muupenyu. é esse Jesus que está na Bíblia. Handiyepi Jesu anooneka mubhaibheri. Nós estamos a negar que Cristo não pode abençoar com riqueza. Hatiradu Jesu ngakukombora Nós estamos a ngeupfumi. pensar que Cristo pode dar prosperidade. Hatiri kuramba kuti Jesu angati vakuti uve noupfumi. Mas este Jesus Asi Jesu uyu disse: wakati não queira seguir-me por causa disso. udzanditevera ngokuda izvi, Não me siga por essas coisas. udzanditevera ngezviro izvi, Siga-me porque você tem alguma coisa a nditevere alcançar. ngokuti uno chinangwa chokuti uwane. Nós temos o céu por Isu alcançar. tinodenga rokuti tiwane, Temos a eternidade por tino alcançar. upenyu husingaperi kuti E tiwane. é por causa disso que nós temos em seguir a Iyo Jesus. ndava titika kuti titevere Jesu. Não temos outra coisa para seguir a Hapana Cristo. chimweni chatingatevera Jesu Fora disso, kunze kwa izvi, fora do céu, kunze kwedenga Nova Jerusalém, Jerusalema idzva, lugar de paz, nyika younyararo, a qual Deus preparou para mim. e para apo você. Jesu akagadzira kuuri neni. Querido irmão, Hama inodikanwa, pelo que você segue a Jesus? ngenyi uri kutevera Jesu. O que faz você seguir a Jesus? Chii chinoita kuti utevere Jesu? Quais motivos levam você a seguir a Jesus? Ngoyapi munhu anoita utevere Jesu iwe? Não estou a negligenciar que você tem um motivo na vida. Handiripi kunangati iwe unochinangwa Não muupenyu estou a wako. negar que você tem uma causa que faz seguir a Handiripi Jesus. kuramba kuti unochinangwa chokutevera Jesu. Talvez aconteça alguma coisa na tua família. Dzimwe nguva makaitika zvakaitika muhama dzako, Naquele dia você decidiu seguir a Jesus. rimwe zuva iro wakaona kuti zvinani kutevera
Talvez Jesu. você não era cristão ainda, Zimengwa ngati mtende. mas você fez uma oração. Aswaka tamna mato. Jesus, se você fazer isso, Jesu mukanditira eu izvi. vou te seguir. Ini ndisamutevera Jesus, izvi. eu quero ajudar minha família. Ndoda kubetsera mburi yangu. Mas não tenho recurso. Asi andina mari. Talvez Jesus te abençoou. Zimengwa Jesu Você entendeu akakukomborera. que foi Jesus que fez isso por Wakazwisisa ti. kuti Jesu ndiye wakaita izvi. Porque ele fez isso por Kuti você. wakaita izvi Você kwauri. decidiu seguir a Jesus. Wakaona zviri kumutevera. Mas responde essa questão. Asi davira mubvunzo uyu. Por que você siga Jesus? Ngeni iwe uri kutevera Jesu? Qual é o motivo que levou você a Chinangwa seguir? chinoita kuti utevere Jesu. Será que é o Jesus que está presente no mundo, Ndiye Jesu anoburiswa ngenyika here. que prospera as nossas vidas? Anoita kuti tipfume. Jesus de milagre, Mwari womunana. Jesus das bênçãos, Jesu wezvikomborero. das maravilhas. Wezvishamiso. Hoje é este Jesus que está lá fora. Nhasi ndiye Jesu anooneka kunzeyo. Hoje é este Jesus que existe lá Uyo fora. ndo Jesu ariyo kunzeyo. Mas o Jesus que existe hoje, Asi Jesu aripo nasi neste lugar, panzvimbo ino. tem a nos oferecer a coroa. Ari kuda kutipfekedza korona. Só tem a nos oferecer o celeste lar. Ari kuda kutipfekedza nzvimbo yakanaka kudenga. Pelo que você segue a Jesus? Ngei uri kutevera Jesu. A multidão seguia Jesus Mbungano yakatevera Jesu. pelas coisas que Jesus fazia. Nokuti Jesu waita zvaaita. E você? Iweke. Pelo que segue a Jesus? Ngei uri kutevera Jesu. Que motivo você tem de seguir a Jesus? Chinangwa chinoita kuti utevere Jesu. Talvez hoje Dzimwe nguva nhasi exista no meio de nós pakati pedu pessoas que seguem a Jesus com um motivo. pane vantu vanokutevera Jesu pano chinangwa. Talvez você veio aqui seguir Jesus, Dzimwe nguva uri pano kutevera Jesu talvez porque quer casar, ngokuti uda kuroora. talvez porque quer no teu funerais, encher de pessoas. Ngokuti zuva rorufu rwako uda kuti vantu vazhinji Talvez vave você segue a paipo. Jesus. Dzimwe nguva uri kutevera Jesu. Viu que naquela igreja quando segue Jesus só inteligente. Waura tepa kuchenjeri ukatevera Jesu unoziva. Talvez você seguiu a Jesus, Dzimwe nguva uri kutevera Jesu. viu que na igreja adventista a bolsa de estudo é fácil. Wakazwa kuti kumasabata kuti Você tem motivo de estar aqui. iwe uno chinangwa chokuti uri Talvez pano. porque alguma coisa te faz estar Dzimwe aqui. nguva pano chino chimwe chinoita kuti uwanikwe uri pano. Pelo que você segue a Jesus? Ngei uri kutevera Jesu. No meio de nós Pakati pedu existem várias pessoas kune vantu vazhinji que têm motivos para seguir a Jesus. vano chinangwa chokutevera Jesu. Eu quero convidar cada um de vocês Asi ndoda kukoka umwe ngaumwe wedu. que talvez tenha um motivo que segue a Jesus. Dzimwe nguva uno chinangwa chokuti utevere Jesu. Que entenda este Jesus aqui. Zwisisa uyu Jesu. É esse Jesus que não tem nada. Uyu Jesu achina chiro. Jesus que passou vergonha. Wakabuda macherudzo. Jesus que emprestou tudo. Jesu wakashonga zvese. Tudo. Zvese. Pelo amor de mim Ngekuda e ini você. newe. Jesus não ilude ninguém com falsas expectativas. Jesu atsengedziri munhu nokupa izvi. Não faz isso. Uchaitendera Jesus zvakadaroko. não faz isso. Jesu aiti izvi. Jesus não coloca possessões como motivo de você seguir. Jesu aabudisi kupfumise chinangwa chokuti mutevere. Jesus não coloca algo à frente Jesu para que seja aabudisi espelho. chiro mberiyo chokuti mutevere. Quando você olhar para seguir. Ngokuti ukasotada kuti azvinani kumutevera. Deus só coloca o céu Kristu anobudisa basi denga para nós que seguimos. rokuti timutevere. Hoje, Nhasi a mensagem de Deus veio para cada um de nós. soko ramwari rouya kwatiri E temos um motivo kuti tine chinangwa para seguir a Jesus. chokuti tevere Jesu. Você é o único que sabe Iwewe ndiwe kaunoziva qual é o motivo que te faz estar aqui. chinangwa chipi chinoita kuti uwanikwe uri Qual é o pano. motivo que te leva a seguir a Jesus. Chinangwa chepi chinoita kuti utevere Jesu. Eu quero convidar você. Ndoda kukoka iwe Com este aqui é o motivo. no chinangwa chakocho A apresentá-lo diante de Deus. tikombidzire pamberi pana Mwari. Pedir a Deus Kukumbira kuna Mwari que mude o seu motivo. kuti uchiche chinangwa Que chako. mude a sua visão. Kuti uchiche maonero Que ako. mude a perspectiva de você estar a seguir a Jesus. Kuti uchiche mafungiro kuti utevere Jesu. Aí onde você estiver, Apo pauri ore namata a Deus. kuna Mwari Para que mude o motivo que te faz seguir. kuitira kuti uchiche chinangwa chinoita kuti utevere Jesu. Funga Pelo que você segue a Jesus. ngeni iwe uri kutevera Jesu. Neste momento, Panguwa uno quero convidar a irmã ancião ndakoka elders para dirigir uma oração kuti muite munamato a favor de cada um de nós, kuitira isu tose tiri pano diante de Deus, pamberi pana Mwari olhando para os nossos motivos, tichisota zvinangwa zvedu as causas que nós temos zvinangwa zvedu de seguir a Jesus. zvinoita kuti tevere Jesu. Mas não se distrair disso, Kunze kwa izvi pedimos que o irmão ancião tokumbira kuti church elder ore munamate para que nós sigamos a Jesus que está aqui, kuti titevere Jesu ari apa. não aquele que está lá fora, Uye ari kunzewo, aquele que abençoa as pessoas, uye anokomborera que vanhu prospera a vida das kuti pessoas. vanhu vapfume. Lembre-se, Funga não negamos que ele pode fazer isso, hatirandi kuti Jesu angaita izvi, mas que isso não seja motivo de asi izvo zvichava zviri zvinango zvokuti tevere Jesu. seguir, irmão ancião. Elders, vamos orar. Querido Deus, querido Pai que habita nos céus, muito obrigado pela missão que o Senhor nos serve. É verdade que seguir o Senhor haverá dificuldades, mas não é o que nos importa. O que nos importa é alcançarmos o céu. Na cruz nós podemos sofrer, mas a verdade é que o Senhor já sofreu por nós. Tenha misericórdia de nós, permita que possamos andar segundo a sua vontade. Nos conduz no seu caminho até que o Senhor volte nas nuvens.
Seja com pregadores onde possa trazer mensagem que nos fortalece para podermos trilhar nesta caminhada. Estamos gratos e rendemos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, nosso Pai que habita no Santo Céu. Obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar que nós temos que seguir com interesse semelhante à multidão. Mas hoje aprendemos de Ti que não é este o caminho que precisamos passar para alcançar os céus. Por mais que nós soframos, por mais que a gente venha a chorar, mas este é o caminho que o Senhor colocou nas nossas vidas para seguirmos e alcançarmos o reino do céu. Obrigado, Jesus, por carregar por nós aquela cruz e de tão pesada fosse, o Senhor não a conseguiu. Tiveram que te ajudar. Nós queremos te pedir perdão por isso. Nós queremos te agradecer porque você nos amou e por isso nós estamos aqui. Conduza-nos, Santo Deus, até ao eterno e celeste lar, para que quando o Senhor vier, nós possamos habitar juntos contigo a manifestação da sua glória e do seu poder, representando o seu amor aqui na terra. Que o seu Santo Espírito vive em nós, desde hoje até que Cristo volte. Oramos em seu nome, Jesus. Amém. Amém.